Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será o Deus crucificado. Talvez para nós hoje em dia, quando falamos sobre a crucificação, para nós falar em alguém que foi crucificado, a gente pensa direto na cruz, no Cristo pendurado nela, mas nós não temos muito conhecimento do que estava envolvido nessa pena capital. Os romanos, eles separavam a morte por crucificação para os piores bandidos do império, porque era uma morte que demorava muito tempo para que o indivíduo pudesse realmente acabar falecendo. Normalmente existem relatos de que a maior parte das pessoas demorava algo entre 5 a 8 dias para morrer, enquanto ia se esvaindo aos poucos do seu próprio sangue. O indivíduo, ele passava primeiro por um processo de humilhação pública, onde ele passava por açoites, normalmente 40 chibatadas. Os chicotes eram feitos de couro cru e na ponta possuíam pedaços de ou de osso ou até mesmo de metal. E quando eles eram arrojados contra as costas do prisioneiro, eles penetravam na pele. Quando o carrasco puxava, pedaços de pele vinham junto. Era uma dor realmente agonizante. Normalmente eram aplicados 39 açoites, porque o 40º era o golpe de misericórdia, eles não o aplicavam. E Jesus passou por duas sessões de açoites. Ele foi açoitado a mando do próprio Pilatos e posteriormente também a mando do próprio Herodes. Além disso, depois que a pena já era estabelecida, ele levava o patíbulum. O patíbulum era aquela parte horizontal, aquela trave horizontal sobre a qual as mãos eram pregadas. Então, ele carregava aquela parte. Às vezes, algumas imagens querem mostrar, por exemplo, Jesus carregando a cruz completa. Não, ele levava apenas a trave horizontal sobre os ombros. Jesus estava tão enfraquecido, porque se você se lembra do que estudamos na lição de ontem, o próprio Getsemane foi uma situação realmente muito complicada para Cristo Jesus. Ele havia sofrido, agonizado de forma intensa por causa da separação que o pecado havia efetuado entre ele e o Pai. Ele já estava bem enfraquecido. O fato é que depois de ainda na sexta-feira de manhã ter passado por 2 sessões de açoites, eles colocaram ainda uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Quando colocaram o patíbulum sobre os seus ombros, ele não foi capaz de carregá-lo. Ele caiu várias vezes. Da última vez, ele caiu desmaiado com o peso da própria haste horizontal da cruz. Foi nesse momento que eles pararam um homem que estava vindo do campo, que era Simão o Cirineu. A Bíblia vai mencionar que os 2 filhos de Simão eram discípulos de Cristo Jesus. Mas que o próprio Simão não tinha se posicionado como seguidor de Cristo. Ele retornava agora do campo e quando ele para poder ver aquela cena, enquanto Jesus carregava até o local da execução o patíbulum, ele vê Jesus desmaiado ao peso daquela cruz, os próprios soldados romanos o obrigam a carregar aquela haste da cruz e ele vai ao lado de Cristo Jesus enquanto carrega o peso daquela haste horizontal da cruz. Chegando ao local da execução, normalmente as mãos, ou em alguns casos, o pulso da pessoa, eram atravessados por cravos enquanto ele era pregado sobre aquela haste horizontal da cruz. Então, usando alguns mecanismos e cordas, aquela haste era pendurada e era içada na trave vertical que já estava fincada no chão. Enquanto esse processo acontecia, normalmente a carne se abria um pouco e a dor era realmente tremenda. E então essa haste horizontal era fixada sobre a haste vertical. Cristo Jesus, então, naquele momento, os pés eram também pregados na própria cruz. Poderia ser um pé em cima do outro, então um cravo apenas era passado no meio dos 2, ou os pés poderiam também ser colocados na lateral e atravessados por 2 cravos, um de cada lado. O que sabemos é que Cristo Jesus foi totalmente pregado na cruz. E às 9 da manhã,
ele foi pregado e sofreu até as 3 da tarde. Isso era uma coisa importante, por quê? Porque às 9 da manhã acontecia um sacrifício no templo, era o sacrifício da manhã, e às 3 da tarde acontecia o sacrifício da tarde. E Jesus, como Cordeiro perfeito, ele foi crucificado às 9 da manhã e exatamente às 3 da tarde ele ergueu a sua voz ao céu e disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então acabou morrendo. Nessa altura o seu coração acabou se quebrando, se partindo por causa do grande sofrimento que ele estava tendo. Entretanto, Ellen White dá um detalhe desse texto para a gente. Ela vai mencionar que o sofrimento mental de Cristo era tão intenso que era superior ao sofrimento físico. Quando você para poder pensar em toda essa descrição que eu fiz para você, a quantidade de sofrimento físico sobre o qual Jesus estava sofrendo, se esse sofrimento ainda foi inferior ao sofrimento mental e espiritual, a angústia que Jesus enfrentava por estar carregando o nosso peso, então você pode imaginar como foi difícil para Cristo conseguir passar por esse crisol. Mas ele o encarou por livre e espontânea vontade. É tanto que lá em João, no capítulo 10, Jesus mesmo disse: ninguém pode tirar a minha vida, mas eu dou a minha vida de livre e espontânea vontade. Dou a minha vida para reassumi-la depois. Dou a vida para poder salvar as minhas ovelhas. Esse é o amor incomensurável que Deus tem pelos seus filhos. Eu gostaria de agradecer a Jesus pelo que ele fez por mim. E ao mesmo tempo pedir a ele que ele me ajude a poder fazer jus a esse amor, tomando as decisões que me colocarão no caminho de Cristo Jesus. Ore comigo por isso. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo Jesus nos ama com um amor que é eterno, incomensurável. Que Ele encarou os sofrimentos da cruz para nos salvar. Ajuda-nos a fazermos valer esse sacrifício dEle. Pois é no nome dEle que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?